bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza, meus queridos estudantes, meus queridos alunos do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem, se cuidando bastante, tomando todas as medidas de precaução, tá certo? Orientando o papai, orientando a mamãe, certo? A ter bastante cuidado para que a gente consiga passar por esse momento difícil que a gente está atravessando da forma mais adequada possível e que lá na frente a gente possa se encontrar novamente, presencialmente na nossa querida e amada sala de aula, lá na nossa escola, tá certo? Mas por enquanto vamos nos cuidar e nós vamos aprender bastante aqui através das nossas aulas pela TV, tá certo? Pela TV Nova. Nessa nossa aula de ciências, nós vamos estudar a respeito do eixo vida e evolução. E o objeto de conhecimento que nós vamos estar tratando é a respeito das características e desenvolvimento dos animais, tá certo? Portanto, nessa nossa aula de hoje, a gente vai estar estudando várias características que são peculiares a esse grupo de seres vivos que nós chamamos de animais, tá certo? Portanto, a gente vai estudar ao longo da nossa aula como é a estrutura física desses animais. E a gente vai perceber que, a depender do grupo do animal, essa estrutura física ela vai ter alterações enormes, ela vai ser muito diversificada. A gente vai observar desde animaizinhos microscópicos, bem pequenininhos, até animais gigantescos, certo? Como o elefante, como a girafa, tá certo? A gente vai observar que existem muitas diferenças na estrutura física, na morfologia, no formato desses animais. Tá certo? E a gente vai observar que existem inúmeros grupos de animais e cada um deles vai apresentar uma característica diferente, tá certo? Um modo de vida diferente. E tudo isso a gente vai aprender nessa nossa aula de ciências. Portanto, vamos aprender um pouco mais sobre esse conteúdo tão importante e que eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante ao longo dessa nossa aula. O que são animais vertebrados? Tá certo? São animais, os animais vertebrados, eles são aqueles que têm uma coluna vertebral em seu esqueleto, tá certo? São animais que apresentam ossos, que apresentam esse tecido especializado que a gente chama de osso, tá certo? E que apresentam esses ossos especializados que a gente chama de vértebras, que vão compor essa estrutura chamada de coluna vertebral, tá certo? E esses animais vertebrados apresentam essa característica porque são animais geralmente que apresentam um maior tamanho quando comparados a outros animais que não apresentam ossos. E essas vértebras que vão formar a coluna vertebral vão dar sustentação ao corpo desses animais, tá certo? Se a gente observar, nós seres humanos somos animais racionais vertebrados. Nós apresentamos uma coluna vertebral, né? E observem que é através da nossa coluna vertebral que a gente consegue sustentar o nosso corpo, certo? Através dos ossos acessórios e da coluna vertebral. E através disso a gente consegue visualizar animais bem maiores do que aqueles animais que não apresentam ossos, que são animais que a gente vai estar estudando mais adiante na nossa aula de ciências, tá certo? Nessa nossa aula. Portanto, você sabe o que são vértebras, né? Como eu acabei de falar para vocês, as vértebras é um tipo de ossinho, é um osso especializado, que é como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai se encaixando, eles se encaixam um no outro e vai formar uma estrutura maior que nós chamamos de coluna vertebral, que vai estar dando justamente a sustentação para o corpo desses animais vertebrados, que são animais maiores, que apresentam maior porte, tá certo? Portanto, esses daí são as vértebras, são esses ossos especializados, tá certo? As vértebras, elas são ossos que compõem, como eu tinha falado para vocês, a coluna vertebral. E se a gente observar aí na imagem, tá certo? A gente consegue observar a imagem do esqueleto de um ser humano, tá certo? E de outros animais, como um boi, como uma cabra, tá certo? E a gente vai observar que apresentam sim diferenças na estrutura, no formato do corpo desses animais, mas o que eles compartilham, o que eles têm em comum é a presença desses ossos, tá certo? E especialmente desses ossos especializados, que nós chamamos de vértebras, que vai compor a coluna vertebral desses animais.
Os animais vertebrados, eles podem ser classificados, tá certo? Em 5 grupos de animais diferentes. Eles podem ser classificados como os peixes, os mamíferos, as aves, os anfíbios e os répteis, tá certo? Os mamíferos são animais vertebrados que mamam logo após o nascimento, tá certo? Ou seja, a mamãe desses animais, a mamãe desses animais vai produzir leite e vai alimentar esses filhotinhos com o seu leite. Portanto, por isso que eles são ditos mamíferos, porque eles mamam, tá certo? E a gente pode citar os mais diversos animais que vivem nos mais diversos tipos de ambientes. A gente observa que a gente pode classificar um cachorrinho como um mamífero, né? E vive num ambiente terrestre. A gente pode classificar um bezerrinho, uma vaca, um boi, como um mamífero, tá certo? Porque lá o bezerrinho ele está mamando ali na vaquinha, na sua mãe. Mas também observem que alguns animais aquáticos que vivem no ambiente aquático também são classificados como mamíferos. Nem tudo que vive na água é peixe, tá certo? A baleia, por exemplo, é um animal que vive na água, mas a baleia não é um peixe. Para você em casa que pensava que uma baleia é um peixe, esqueça isso aí, a baleia é um mamífero, tá certo? Os filhotinhos da baleia, logo após o nascimento, eles mamam, porque a sua mamãe ela produz leite, tá certo? Portanto, percebam que os mamíferos eles ocupam os mais diversos tipos de ambientes. Um outro animalzinho que não está visto aí na nossa imagem, mas que também é um mamífero, só para vocês perceberem que os mamíferos eles se encontram nos mais diversos tipos de ambientes, porque eu citei para vocês aqui o terrestre, né, como o cachorrinho e a vaquinha, e o aquático como a baleia, mas existem também espécies de mamíferos que voam, que também vivem no ambiente aéreo, né? Por exemplo, o morcego. Apesar de voar, o morcego ele não é uma ave. O morcego é um mamífero, tá certo? Um mamífero de hábito noturno, né? Porque ele sai de lá daquelas cavernas que eles vivem à noite, tá certo? Porque eles não conseguem suportar os raios do sol. São animaizinhos de hábito noturno que se constituem também em grupos de mamíferos. Portanto, percebam como esses animais eles são muito diversificados e ocupam os mais diversos tipos de ambientes. Outro grupo de animais vertebrados são as aves. As aves são animais vertebrados que têm um corpo coberto por penas, tá certo? Essas são as principais especializações características desse grupinho de animais, que eles apresentam um corpo coberto por penas, tá certo? As aves elas se alimentam de folhas e de frutos. Só que existem algumas exceções, né? Existem algumas aves carnívoras que se alimentam de carne, como por exemplo alguns gaviões. Além também existem aves que se alimentam de matéria morta, né? de animais mortos, como os urubus, né? Mas de forma geral, se a gente puder dizer assim, de forma geral, digamos assim, as aves elas se alimentam de folhas e frutos. Só que existem, obviamente, as suas exceções. Existem aves que voam e outras espécies que não voam, tá certo? Não necessariamente porque é uma ave, porque vai apresentar penas e asas, ela vai ter a capacidade de voar longas distâncias. Por exemplo, aquela galinha que a gente vai encontrar lá no nosso quintal, ela pode até dar aquele voo bem rápido, aquele voo raso, mas ela não vai conseguir sobrevoar longas distâncias. À medida que outras aves, né, como alguns passarinhos, né, eles vão conseguir voar longas distâncias, né? Eles possuem a capacidade de voo, tá certo? Portanto, não é porque é uma ave que vai conseguir obrigatoriamente voar, tá certo? Outro grupo de animais que estão dentro do grupo dos vertebrados são os peixes, né? Esses peixes eles são animais vertebrados que vivem em ambientes aquáticos, como lagos, rios, os mares. Portanto, esses animaizinhos vivem nesses ambientes. E eles vão ter a característica de apresentar o corpo coberto por escamas, tá certo? Ou, no caso de algumas espécies, quando não é coberto por escamas, é coberto por uma pele bem grossa, certo? E geralmente tem a respiração branquial, porque diferentemente de outros animais, esses peixes apresentam como uma estrutura respiratória um órgão que a gente chama de brânquia. Por isso que a gente diz que a respiração desses bichinhos são respirações branquiais, porque são respirações que ocorrem, que se desenvolvem através desse órgão chamado de brânquia,
tá certo? E além disso, a temperatura do corpo desses animais, ela vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Porque imaginem que no ambiente aquático, a água está em volta desses animais. Então, se a gente tem uma diferença na temperatura da água, que é o principal componente ali onde esse animal está inserido, obrigatoriamente isso vai influenciar diretamente na temperatura do corpo desses bichinhos, tá certo? Essas são as principais características desse grupo de vertebrados. Outro grupo de vertebrados são os répteis. Os répteis, eles são animais vertebrados que têm um corpo coberto por escamas ou carapaças, tá certo? Essas carapaças são especializações que acabam ajudando esses animaizinhos a se protegerem contra outros predadores. Porque imagine que pode ter um outro animalzinho que queira comer, queira se alimentar daquele animalzinho. Então essa carapaça rígida, como por exemplo a gente consegue observar aí na imagem projetada, a tartaruguinha. Toda tartaruguinha tem lá aquela carapaça, né? E quando ela sente-se ameaçada por um outro animalzinho, o que é que ela faz? Ela recolhe os seus bracinhos, a sua cabeça, para dentro dessa carapaça, fazendo com que ela se proteja desses predadores, tá certo? Esses répteis, eles vão apresentar uma respiração pulmonar, porque o órgão responsável pela respiração desses bichinhos vão ser os pulmões, tá certo? Por isso, diferentemente lá dos peixinhos que a gente tinha citado, aquela respiração branquial, no caso dos répteis, a respiração vai acontecer através dos pulmões, tá certo? E eles podem se locomover tanto nadando quanto andando, porque são animais que apresentam essa característica. Por exemplo, se a gente pensar num jacaré, um jacaré é um réptil. E como a gente sabe, a gente já deve ter visto na televisão, os jacarés, eles possuem a capacidade de nadar, eles são excelentes nadadores, eles entram nos lagos, nos rios, como também eles saem, tá certo? Para tomar aquele solzinho, dependendo lá do horário do dia, para se aquecer um pouquinho, eles saem da água e eles andam, tá certo? Não com tanta habilidade quanto eles nadam, mas sim, eles possuem também a capacidade de andar, meio que rastejando ali na terra, mas conseguem também andar, tá certo? Os répteis, eles são, quando a gente diz que os répteis eles são ovíparos, tá certo? Significa dizer que eles põem ovos, que eles se reproduzem através colocando ovos, tá certo? Seus filhotinhos, eles nascem através desses ovos que são colocados. E eles se alimentam principalmente de insetos e de outros animais, tá certo? Maiores. Além disso, a temperatura do corpo desses animais ela vai estar variando com a temperatura também do ambiente. Tanto é que muitos répteis, se vocês observarem, aquela lagartixa, né, aquele lagartozinho, se vocês observarem em determinados momentos do dia, ele está lá, ele gosta de ficar no sol, né, tomando aquele solzinho, porque ele está absorvendo ali a temperatura, o calorzinho do sol para aquecer o seu corpo, tá certo? Portanto, esses animais, eles trocam ali temperatura, eles controlam a sua temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. Perceberam como é legal essa característica desse grupo de animais? Outro grupo de vertebrados são os anfíbios. Esses anfíbios, eles são animais que geralmente têm pele bem lisa, fina e úmida, tá certo? Porque são animaizinhos que vivem em ambientes úmidos, tá certo? A temperatura desses animais também vai estar variando com a temperatura do ambiente, tá certo? Eles gostam de ambientes úmidos. Portanto, esses anfíbios, eles são animaizinhos que gostam de viver pertinho ali, próximos da margem de rio, de lagoas, de represas, ou então lá dentro daquela floresta bem úmida, tá certo? Eles não gostam de lugares secos, porque como ele tem a pele bem fininha, se ele for para um lugar muito seco, ele vai morrer, tá certo? Porque ele vai perder água para o ambiente. Por isso que ele gosta de ambientes úmidos, né? E essas são as principais características desse grupo de animais que nós denominamos de anfíbios, tá certo? Nós acabamos de citar para vocês as características dos 5 grupos de animais que compõem o grupo dos animais vertebrados. Agora a gente vai aprender um pouco a respeito das características de um outro grupo de animais que é tão importante quanto os vertebrados, tá certo? Que são um grupo de animais invertebrados. Esses animais invertebrados, eles são animais que não apresentam coluna vertebral, né? Eles não vão apresentar ossos, né? Eles vão apresentar um outro tipo de esqueleto especializado que não é formado por osso, tá certo? Por isso que eles são ditos de invertebrados. Eles não apresentam aqueles ossinhos especializados que nós chamamos
de vértebras, tá certo? Um fato curioso para esses animaizinhos é que mais de 95% de todos os animais existentes no nosso planeta, eles são invertebrados. Então percebam como esses animais eles apresentam uma diversidade muito grande, tá certo? Quando a gente compara eles com os animais vertebrados, tá certo? E eles são geralmente animais bem menores quando comparados com os animais vertebrados. Porque como eles não apresentam um esqueleto formado por ossos, né, vértebras, eles não conseguem ter grandes tamanhos, porque ele não ia conseguir justamente aquela questão que eu tinha mencionado para vocês no início da nossa aula, que é ter aquela sustentação do nosso corpo. Os nossos ossos sustentam o nosso corpo, sustentam o nosso peso. Né? Imagine que se esses animais eles fossem muito grandes e não tivessem essas estruturas que nós chamamos de ossos, como era que eles iam conseguir sustentar o seu corpo? Por isso que geralmente são animais bem menores quando comparados com os animais vertebrados, tá certo? Uma característica importante é que alguns desses animais, eles apresentam um esqueleto externo, tá certo? Que não é um esqueleto formado por osso, tá certo? É uma especialização que alguns desses animais apresentam, em que em determinados momentos da vida desses animaizinhos, eles trocam esse esqueleto, tá certo? Por isso que lá na natureza, muitas vezes, a gente encontra restos desses esqueletos desses animais, da carapaça desses animais, tá certo? Que foi um momento que eles trocaram esse esqueleto porque ele precisa crescer. Então, no momento que esses animais eles trocam esse esqueleto, lá, esse esqueleto externo, eles crescem. Agora, obrigatoriamente, como eu tinha citado para vocês, eles não crescem de uma maneira que se tornam animais grandes, tá certo? Eles crescem até um determinado limite por essas limitações que eles possuem por não apresentar esses ossos, tá certo? E onde vivem esses animais invertebrados, tá bem? Como existem muitas espécies e famílias de animais invertebrados, eles vivem nos mais variados lugares, tá certo? Eles vivem praticamente em todos os ambientes aqui do nosso planeta. Alguns, como a formiga e a minhoca, vivem em terra firme. Outros, como o polvo e a água-viva, vivem no mar. Portanto, observem que, semelhante aos vertebrados, os invertebrados eles vão estar presentes nos mais variados ambientes, desde o ambiente terrestre até os ambientes aquáticos, tá certo? E apresentam assim também uma grande diversidade de animais, apresentando cerca de 95% de todos os animais que vivem aqui no nosso planeta. Agora que já aprendemos um pouco sobre os animais vertebrados e invertebrados, a gente vai estar exercitando aquilo que a gente acabou de aprender aqui ao longo dessa nossa aula, tá certo? Através de um exercício que a gente vai estar realizando e que eu tenho certeza que vocês vão responder esse exercício muito facilmente. Classifique os animais em mamíferos, anfíbios, aves, répteis e peixes. Se a gente fizer uma análise das imagens dos bichinhos que vocês estão visualizando aí na tela da sua TV, a gente vai observar que cada um desses bichinhos vai estar representando um daqueles grupos de animais que a gente citou dentro dos vertebrados, tá certo? Esse primeiro animalzinho aí que vocês observam na imagem, qual a classificação que vocês dariam a ele? A baleia. Ele é um mamífero? É um anfíbio? É uma ave? É um réptil? É um peixe? E aí, a baleia, que classificação a gente daria a ela? Eu tenho certeza que, baseado no que a gente aprendeu na nossa aula, que a gente viu lá no início da nossa aula, que as baleias elas são mamíferos, não é isso? Apesar de viverem na água, a baleia ela não é um peixe, ela é um mamífero, tá certo? Porque logo após ela ter os seus filhotes, elas produzem leite, elas alimentam os seus filhotes com leite, tá certo? Portanto, elas são um grupo de mamíferos. E o tucano? O tucano. Que grupo de animais, de vertebrados, a gente classificaria os tucanos? Seriam anfíbios? Seriam aves? Seriam répteis ou seriam peixe? Eu tenho certeza que aí vocês colocariam os tucanos como grupos de aves, né? Que apresentam aquelas especializações que nós chamamos que são as penas, né? As aves são animais que possuem os corpos cobertos por penas. E a serpente? E a cobra?
a qual grupo vocês colocariam as cobras? Dentro dos anfíbios, dentro dos répteis ou dentro dos peixes? Eu tenho certeza que você em casa marcaria essa alternativa como sendo as cobrinhas pertencentes ao grupo dos répteis, né? As serpentes, as cobras são répteis, tá certo? Elas apresentam escamas, né? Apresentam essas especializações e elas vivem em solo, elas vivem rastejando e elas dependem muito da energia do sol, certo? Para controlar justamente a temperatura do seu corpo, como a gente tinha citado ao longo da nossa aula. E o sapinho? A que grupo de animais os sapos pertencem? Pertencem aos peixes ou pertencem aos anfíbios? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar que os sapinhos eles estão dentro do grupo dos anfíbios. Lembra que eu falei para vocês que os anfíbios eles apresentam uma pelezinha bem fininha e que são animais que geralmente gostam de viver em ambientes úmidos, tá certo? Pertinho de lagos, perto nas margens de rios, tá certo? De lagoas ou de florestas bem úmidas, tá certo? Porque eles apresentam a pele bem fininha. E, obrigatoriamente, o último bichinho aí, que é um peixinho, está dentro do grupo dos peixes, não é isso? Portanto, todos esses animais que a gente acabou de classificar aqui nesse nosso exercício são animais classificados como animais vertebrados, tá certo? Todos os animais, eles merecem, gente, a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os seres humanos, de forma errada, de forma equivocada, dão privilégio a alguns animais em detrimento de outros animaizinhos. Por exemplo, aqueles animais que apresentam uma aparência mais bonita, eles são bem vistos pelos seres humanos. E outros animaizinhos que apresentam uma aparência não tão bonitinha quanto outros, eles são menos privilegiados pelos seres humanos. Quer que eu dê um exemplo bem prático para vocês? Por exemplo, o sapinho. Muitas vezes o sapo, por ter aquela aparência que não é tão bonitinha quanto outro animal, como por exemplo o cachorro ou o gatinho, o sapinho, muitas vezes os seres humanos cometem a maldade de, quando encontram esses animaizinhos, jogarem sal nele, não é verdade? Ou seja, isso, gente, é muito errado, tá certo? Porque esses animaizinhos, eles sofrem quando a gente faz isso. Lembram que eu falei para vocês que esses anfíbios, que está incluso dentro do grupo dos sapinhos, tem a pele bem fininha, então quando a gente joga aquele sal, a gente acaba sufocando aquele bichinho, porque a respiração dele acontece através da pele dele, tá certo? Então, não façam isso, porque esse sapinho ele desempenha uma importância fundamental na nossa natureza. Imaginem que se não existissem os sapinhos, a população de mosquito, de mosca, ia crescer grandemente, porque esses sapinhos se alimentam desses bichinhos, promovendo um controle biológico desses insetos. Portanto, percebam como os sapinhos são importantes na natureza, desempenhando a sua função. Portanto, todos os animais, independente se para você ele é bonitinho ou ele é feinho, ele vai apresentar a sua importância na natureza. Portanto, a gente deve admirar, a gente deve respeitar e a gente deve amar todos os animais, tá certo? Sem discriminação e sem distinção. Perceberam isso? Portanto, se você vê alguém cometendo algum maltrato com qualquer bichinho que seja, tá certo? Você vai ter o entendimento dessa nossa aula de hoje e você com certeza vai repreender essa pessoa. Vamos agora revisar tudo aquilo que a gente aprendeu nessa nossa aula de ciências. Nós aprendemos que os animais vertebrados, eles apresentam ossos especializados, que nós chamamos de vértebras, certo? Nós aprendemos que os vertebrados, eles são representados por 5 grupos de animais. Quais são eles? Vamos citar? São os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Nós aprendemos que os invertebrados não apresentam ossos, tá certo? E também nós aprendemos que esses invertebrados, eles representam a maior diversidade de animais, com cerca de aproximadamente 95% de todos os animais existentes. Portanto, essas foram as principais características que a gente aprendeu nessa nossa aula de ciências da natureza.
Portanto, eu espero que vocês levem possíveis dúvidas para os seus professores, que vocês tenham prestado bastante atenção, pesquisem na internet se possível, estudem através do livro didático, perguntem ao seu professor, tá certo? E nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza com fé no nosso Deus. Um forte abraço e até lá!